é o tira-olhos, dizem que é o arranca-olhos. As pessoas também não gostam muito deste. É o arranca-olhos. Eu apanhava isso, era as charregas. Arranca-olhos. Este é um dos habitantes deste tipo de habitats. Estamos a falar de habitats de rios, ribeiros, habitats aquáticos. Algo que é importante entender, dentro deste tipo de habitats, não é só a água que é importante. É importante alertar que toda esta vegetação, chamada vegetação ripícola, tem uma importância muito grande na manutenção destes habitats. São importantes para o equilíbrio destes ecossistemas. Por exemplo, insetos que alimentam um grande número de espécies que aqui habitam, reproduzem-se exatamente aqui, fazem a deposição dos seus ovos, das suas larvas, nesta vegetação. Logo, o seu desaparecimento desta vegetação põe em risco o equilíbrio deste ecossistema. Nós temos aqui um dos habitantes. Quem consegue identificar? Uma librinha, uma louva-a-Deus. Manífica. Nós Libélula, libelinha... chamávamos uma charrega, apanhávamos. Libélula e libelinha são a mesma coisa? Apanhávamos, punhamos o rabo numa linha e trazíamos-as a voar. Eu já ouvi imensas histórias acerca destes insetos. Isto é chamado uma libélula. Libélula e libelinha são dois grandes grupos distintos. Existem formas de identificá-los. No caso das libélulas, regra geral, quando elas pousam com as asas completamente abertas. As libelinhas fecham as asas ao longo do seu corpo. Para além disso, as libélulas possuem olhos muito grandes e quase que se unem, nós temos aqui uma fotografia, quase que se unem no topo da cabeça. As libelinhas têm os olhos dispostos lateralmente. Para além disso, normalmente, isto é regra geral, obviamente existem exceções, as libélulas têm o maior porte do que as libelinhas. Mas como eu disse, regra geral, existem exceções a esta regra. Mas são animais, são insetos extremamente vorazes, alimentam-se de tudo o que conseguirem apanhar, inclusive as suas larvas, que são aquáticas. Se não houver mais alimento, alimentam-se de indivíduos da mesma espécie, são espécies canibais. São formigonas. Se não houver mais nada para se alimentarem, lá tem aquelas desenrascadas. Não se comem elas próprias. Então são canibais. Não, são canibais. são canibais. Eu aqui tenho um habitat que, à partida, a gente não associaria à Serra da Estrela. Estamos a falar de uma área de azinhal. À partida do azinhal, não seria um habitat da Serra da Estrela. Mas o facto é, pela Serra da Estrela ser um ponto de contacto de dois macroclimas, estamos a falar a norte, uma predominância de condições um pouco mais úmidas, um pouco mais frias, enquanto a sul, tipicamente mediterrâneo, um pouco mais quente e mais seco. E se nós visitarmos o norte do nosso país, nós notamos a diferença, norte para sul. Como é que é a paisagem a norte? É um pouco mais verde, relativamente então a sul. Mas pelo facto da Serra da Estrela estar exatamente no meio e servir de barreira física a estes climas, acaba por ter então de um lado e do outro habitats que à partida associaríamos então mais a sul ou mais a norte. No caso dos habitats de azinhal, pelo facto de constituírem habitats florestais, são habitats de extrema importância. Aqui já encontramos mamíferos, por exemplo, de maiores dimensões, como é o caso do que temos aqui representado, a gineta. É um dos mamíferos carnívoros. Sim, existe. É da família da raposa, não é? É também um animal, sim, um mamífero carnívoro. Além. Aquilo é um cão. E matar as galinhas todas. Aquilo é um cão. No caso da gineta, existe um problema. Normalmente as pessoas aprendem da pior maneira. Quando eles entram nos galinheiros e são fechados lá dentro, o animal entra em stress. E assim, ao entrar em stress, ele vai matar todos os animais que se encontrarem dentro do galinheiro com capoeira. Não para se alimentarem, mas porque é um comportamento de stress. Um dos mamíferos carnívoros mais comuns. É por isso que dizem quando uma pessoa está nervosa, está cozinhando. Um dos mamíferos carnívoros mais comuns é que temos além, é a raposa. É sem dúvida um dos que é mais comuns. Também tem uma... Ele adapta-se muito bem a qualquer tipo de ambiente. Ele vive desde zonas mais baixas até áreas mais altas, é possível encontrá-lo. Lá está, também é próximo vê-lo, também é comum vê-lo próximo das povoações, à procura de muitas das vezes de alimento. Existem pessoas que alimentam estes animais, o que obviamente é errado, não se deve fazer. Um animal selvagem que está habituado a caçar. Já agora, sim, aquela ali não se nota muito bem, mas é uma raposa. Sim, mas esqueleto de uma raposa. É um esqueleto fraquito. Mas faz mal. Temos que imaginá-lo com um bocadinho de carne à volta. Um belo menino. Sim, e o Rafael todo. E já agora no fim do ano. Relativamente, já agora,
Relativamente a estes habitats, o que é que a gente já começa a notar? Mais flores. Não, aqui já começamos a notar é que a vegetação é cada vez mais... Densa. Não será tão densa, que é exatamente o contrário, começa a ser cada vez mais escassa. Por outro lado, ela começa a ser cada vez mais rasteira. Estamos a entrar já em habitats de altitude. Algo interessante, se olharmos, por exemplo, para a caldoneira, ela assume esta forma de cúpula. Isto é uma das adaptações destas espécies a este tipo de ambientes. Pelo facto de ter esta forma, resiste mais facilmente ao frio, e o facto é que a temperatura no interior deste aglomerado, por assim dizer, mantém-se constante. Apesar de haver uma grande variação no exterior, no interior a temperatura mantém-se mais ou menos constante, o que permite então a sua sobrevivência. E elas não picam? Estas aqui? Não. Estas aqui não. É que há umas junto à costa que a pessoa Sim. tem a mão e... As adaptações das espécies às temperaturas extremas são variadas. Há espécies que têm esses piquinhos que permitem uma menor perda de umidade, uma menor perda de água. Depende também um pouco das condições, assim vão ser as adaptações. Uma das outras adaptações das plantas ao frio, por exemplo, é o facto de terem bolo. O bolo permite o desenvolvimento, mesmo em períodos mais frios, antes de chegar à primavera, permite que o desenvolvimento se comece a fazer. Bem, neste tipo de ambientes, um dos grupos mais comuns, que é mais fácil de encontrar, são exatamente os répteis e anfíbios. Principalmente os répteis, estamos a falar de ambientes secos, com pouca disponibilidade de água, em que estes animais se adaptam muito bem. Temos aqui alguns deles. Esta. Já não faz mal. Nenhum destes já faz mal. Eles vendem aguardente com estes bichos lá dentro. Este aqui é a maior espécie existente em Portugal, é a cobra rateira. Estamos a falar de um animal que pode atingir mais de 2 metros de comprimento. É uma espécie que produz veneno, mas que é pouco perigosa para nós. Isto porquê? Porque os dentes que injetam o veneno estão situados muito atrás na boca e voltados para trás. Por isso seria muito difícil conseguir injetar o seu veneno. Ainda assim, e é algo que eu costumo sempre referir, embora estas espécies que temos aqui, nenhuma delas seja perigosa em termos de veneno, obviamente se sentir ameaçada ela vai morder. E é algo que convém evitar, obviamente, mais que não seja pelo facto da sua alimentação ser um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados. Logo, alimentam-se de ratos, alimentam-se de insetos, a fauna bacteriana é diferente daquilo que nós estamos habituados e poderá provocar algumas infecções a nível local. Por isso convém evitar a Mas mordedura. nenhuma cobra em Portugal não é venenosa. Existem duas espécies, A víbora não é? são as duas espécies de víboras que poderão ser perigosas. Em caso de mordedura poderão ser algo perigosas, sim. No caso da Serra da Estrela, Há mortes, há muitas. levar à morte já depende um pouco da pessoa, depende da condição da física da pessoa, da idade da pessoa, depende de muitos fatores. No caso da víbora que existe na Serra da Estrela, chamada víbora cornuda, em caso de mordedura convém deslocarem-se imediatamente ao hospital. E eles têm antídotos. Não existe antídoto para a víbora portuguesa. Em último caso, será usado de uma ou outra, mas normalmente o que é feito é o tratamento de sintomas apenas. Mas também os casos de mordedura são muito raros. Desculpe, há algum vagalume? Não temos aqui. Acho que não temos cá nenhum. O quê? Vagalume. É o pirilampo. Os pirilatos. Alguém conhece isto aqui? É um lagarto, é um sardão. É o maior lagarto que existe em Portugal. Pode chegar a atingir cerca de 1 Maior, metro. já os Sim. vi maiores que esse. Este não é o maior. Este não é o maior. Essa espécie. Essa espécie pode atingir cerca de 1 metro de comprimento. Também não vê. Cabeça, cauda. A cauda, grande parte do tamanho, pode atingir cerca de 2/3 do tamanho do animal. Com esse comprimento não, mas já os vi muito maiores que Sim, esse. existem lagartos maiores do que este. Já agora, temos aqui uma espécie que eu gosto sempre de mostrar, que é o licranço. Ele tem diversos nomes: licranço, liscanço, cobra de vidro. Existe Quase um outro parece que eu não lembro. mentira. Parece o miró. Mas o licranço não. Mas é uma espécie tida na região como muito perigosa. Na região e não só, por todo o país é tido como uma espécie muito perigosa, muito venenosa. As pessoas dizem, inclusive, que se forem mordidos por este animal, em 24 horas a pessoa É isso. morre. Já te ouvi. Mas não é verdade. Não é.
Isto nem sequer é uma cobra, é um lagarto sem patas, que, à semelhança de todos os lagartos, tem a capacidade de perder voluntariamente a sua cauda, chamada autonomia de cauda. Mas lá está. Isto é um excelente exemplo dos mitos criados à volta destes animais. Mas refaz a cauda. Mas assim, queria subir. Tadita, ela faz muita falta para comer. Mas também são importantes. Nós estamos a falar de um animal que é associado a problemas de pele, dizem que se morder que a espécie é venenosa. Mais uma vez, completamente errados. É um réptil de pele completamente seca. Em nenhuma das espécies de lagartos existentes em Portugal produz veneno. Logo, não tem qualquer problema. Eu costumo dizer em forma de brincadeira que este aqui é o melhor inseticida que se pode ter em casa. Então, em tempos de crise, é mesmo o melhor. Não se gasta de dinheiro, é ecológico e, ainda por cima, faz companhia e livra-nos dos insetos. É o melhor que se pode... é o melhor que se pode ter.